Olá, Itavone, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar essa semana com o gênero textual reportagem, que faz parte da apostila de produção de texto e também concilia com a correção da semana, tá? Então, nós vamos aprofundar nesse gênero textual. Aí eu trouxe aqui uma imagem do Chapolin Colorado. Minha cara quando eu vejo alguém confundindo editorial com reportagem. Bem, se você não lembra o que é um editorial e uma reportagem nós vamos aprofundar agora. Editorial, eu vou lançar para vocês pesquisarem, espero que vocês sejam curiosos. Vamos lá. Conceito. O conceito é o que é. Então, o que é reportagem? É um gênero jornalístico que permite ao leitor conhecer um fato com maior profundidade por se apresentar normalmente ampliado com dados estatísticos, fotografias, opinião do jornalista e de pessoas envolvidas com o assunto. Certo? Então, reportagem tem essas explicações também lá na página 37 da sua apostila de produção de texto. Então, quais são os objetivos da reportagem? Ela tem como objetivo expor e analisar um fato sobre determinado assunto. O público-alvo são os leitores interessados nas informações que essa reportagem vai trazer. Para que esse gênero seja caracterizado como uma reportagem, ele traz alguns elementos. As suas características são o título, a linha fina, o lead, intertítulos e o corpo do texto. Veículos de comunicação, ou seja, onde uma reportagem pode ser publicada. Pode ser jornais impressos, em revistas, sites, blogs, programas de televisão e rádio. Né? Antes o jornal ele era só no papel, né? Como tem essa imagem de fundo tão bonitinho. Mas hoje em dia você tem as páginas dos jornais onde você consegue acessar, por isso que os sites de reportagem dos jornais, tá? Bem, então, para que seja reportagem, para que nós não, para que a gente não cause, não, não confunda, na verdade, né? A reportagem com a notícia. Então, nós vamos perceber que há alguns elementos além da notícia. O que acontece? A notícia ela é algo muito objetivo e ela é sempre atual. A reportagem, não importa a época que você ler esse texto, você vai conseguir compreender. Ah, professora, mas assim, vai se referir a um evento que ocorreu lá na década de 20. Você vai entender o assunto. Por quê? Porque ela pode trazer entrevistas com especialistas, traz depoimentos, é feita uma pesquisa, ela busca às vezes referência nos livros, autores que abordam esse tema, tem estudos científicos que traz dados estatísticos e às vezes até os gráficos. Então, se você pegar uma boa reportagem a respeito do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, que foi um tema que nós trabalhamos bastante no primeiro bimestre, você vai conseguir entender a progressão da ideia, porque traz informações que localizam o leitor no tempo e no espaço. Então, essa é a diferença da reportagem. Se você pegar uma notícia da década de 20, talvez não faça tanto sentido, né? Então, vamos lá. A reportagem é relato de fatos reais situados no tempo e no espaço. A intenção é informar e comprovar. Sua construção traz como elementos responder o que, quem, onde e quando. A linguagem ela é clara e direta, é uma linguagem objetiva, normalmente faz uso dos verbos no presente e apresenta as aspas nas falas para que o texto não fique assim tão extenso. Porque se você marcar, como você deve lembrar, se você marcar na linguagem, na reportagem lá, revista, entrevistado, daí viram a estrutura da entrevista. Então, por isso que na reportagem tem a presença das aspas. E os parênteses nas explicações. Então, nós também usamos no gênero reportagem, nós identificamos outros recursos, fotos, ilustrações, mapas, boxes informativos. Então, é um gênero muito rico. Ele é cheio de características e de vários exemplos. Bem, então aqui eu gostaria que você copiasse no seu caderno as explicações sobre cada uma das características da estrutura da reportagem. Dá uma pausa no vídeo e faz a cópia, tá? Então coloca lá, reportagem. O que é, você já tem isso no seu livro, é só para registrar, e a estrutura. Então, essa explicação de cada uma das características você não tem no seu livro. Então, é interessante que você escreva. Por exemplo,
Título é o mesmo que manchete. Antigamente existia a rede Manchete, a revista Manchete, né? Então, compõe-se de frases curtas e objetivas. Apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se quer comunicar. Então, o título, ele é muito importante. É ele que desperta o interesse no leitor de realizar a leitura desse texto, como em quase tudo, né? Mas, enfim. A linha fina, é o título auxiliar. Então, ele é um complemento ao título principal, né? Então, ele vem ali para conseguir despertar ainda mais o interesse e muitas vezes ele já adianta um pouquinho mais a respeito do assunto. O lead é o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo ele funciona como se fosse um resumo. Nesse primeiro parágrafo, nós respondemos algumas questões, como o que aconteceu, quem está envolvido, quando aconteceu, como que os fatos se desenvolveram, onde aconteceu e por que que isso aconteceu, né? Então, a estrutura da reportagem, indiferente do tamanho, o primeiro parágrafo nós chamamos de lead. Intertítulos. Se essa reportagem for um pouquinho mais extensa, você vai identificar entre alguns parágrafos frases curtas que intercalam o texto. Então, é uma organização cerebral para deixar que o texto não seja tão cansativo para nós leitores. Ainda mais hoje em dia que a gente não tem muita paciência com as coisas, né? Bem, corpo da reportagem consiste no texto desenvolvido, né? Então, aqui nesse texto, nós vamos ter ali as análises, as reflexões e o mais importante, a posição do repórter, do jornalista, daquele que escreve a reportagem, tá? Então, assim, quero que vocês copiem esse registro registrem isso no caderno, tá? Bem, aqui eu trouxe para vocês a Rio 2016. Então, você já sabe mais ou menos sobre o que vai tratar nossa reportagem, né? Sobre as Olimpíadas. Gostaram da televisãozinha? Fofa, né, gente? Vamos lá. Rio ganhou Olimpíadas de 2016 e o Brasil já se prepara para gastar 25 bilhões e 900. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho aqui um título que chama atenção. Foi retirado do UOL Esportes, últimas notícias. E é uma reportagem que vocês vão perceber que aqui traz os elementos que nós mencionamos antes e principalmente a opinião daquele que escreve a reportagem. Então, vamos ver se a gente identifica aqui o lead. Depois de 3 tentativas fracassadas, o Brasil finalmente ganhou a disputa pela sede dos Jogos Olímpicos. Agora, o governo brasileiro pode se preparar para colocar a mão no bolso. O projeto é estimado em 25 bilhões, cifra sem precedentes na história do esporte nacional. Então, aqui já traz uma explicação do que vai abordar esse texto. Vai ser uma explicação a respeito da vitória no Brasil na competição como um país para sediar a Copa de 2000, as Olimpíadas de 2016, certo? Então, vamos lá. Agora, aqui, né, fica mais claro ainda essa questão da estrutura. Vejam só. Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, candidatura carioca supera as rivais Madrid, Tóquio e Chicago na disputa em Copenhague. Veja só, Itavano, uma sexta-feira histórica. Poderia ser só mais uma sexta-feira, poderia ser só o dia, mas aqui é histórica, né? Então, aqui o repórter já coloca a sua opinião a respeito desse assunto. É impossível prever quais serão os maiores atletas do planeta daqui a 7 anos. Possível, sim, é saber em que palco eles vão brilhar. O Rio de Janeiro. Em uma sexta-feira histórica para o esporte brasileiro, os cariocas conquistaram em Copenhague o direito de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então, aqui você tem a explicação de o que, quem, onde, como, né? E ali já traz as orientações para que a gente identifique esse texto como reportagem. Foi tirado de uma página da internet, né? Não é um texto assim recente, mas também não é antigo. Eu decidi falar sobre a Olimpíada porque
Eu fiquei triste, né, com essa questão da Olimpíada ter sido adiada, mas também entendi ser uma necessidade, devido ao que nós estamos vivendo hoje. Então, percebam, a reportagem, ela é um gênero muito amplo, repleto de características e que, com certeza, merece a nossa atenção. Então, eu quero que vocês se debrucem sobre o livro de vocês têm as atividades que nós iremos corrigir essa semana e é a respeito desse tema, desse assunto, que nós vamos trabalhar nas nossas questões diárias, a partir de agora, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, tá bom? Um grande abraço!